Shabbat Shalom mais uma vez, a você que nos acompanha através da internet. É um grande privilégio e honra para mim, para nós do Ensinando Sião, ter você nos assistindo, nos acompanhando. Lembrando a todos que estão assistindo e a vocês que estão também na Rádio Sion, que você pode se tornar um associado, você pode acompanhar o Ensinando Sião mais de perto, você pode fazer parte do Ensinando Sião através do site tvsião.com. Se você entra nesse site e faz um simples cadastro gratuito, você vai ter acesso a material exclusivo e você vai acompanhar o Ensinando Sião de perto. Como vocês sabem, nós não temos filiais, mas nós temos a TV Sião. A TV Sião é o nosso portal que interage com os membros, com os associados do nosso ministério. Viu? Então você está convidado, você que está assistindo agora, gosta do Ensinando Sião, tem sido abençoado com as palavras que o Eterno tem nos dado, que você possa se tornar um membro, um parceiro, um amigo desse trabalho no site tvsião.com. Muito bem, dê uma olhada aqui na tela, você que está aqui, você que está nos assistindo. Hoje é a porção chamada de Balak, ela corresponde a números 22, 2 até 25, 9, com Haftará de Miqueias e Brit Hadashá de Lucas 22, Miqueias 5, um texto muito importante, messiânico. E o título desse estudo é O Perigo da Doutrina de Balaão. Pessoal, como eu abri aqui dizendo a você, essa porção Balak vai contar o enigma desse sujeito enigmático, cai de paraquedas aqui na Bíblia, chamado de Bilam ou Balaão. Veja aqui comigo, olha. A Parashá Balak, ela é sem dúvida a mais misteriosa e enigmática da Torá. O Eterno nos apresenta a pessoa de Balaão e o seu ambíguo relacionamento com o Deus de Israel. Por que eu digo ambíguo? Irmão, é muito estranho e aos olhos humanos parece impossível. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus, uma pessoa que ouve a voz de Deus, uma pessoa que desobedecer a Deus, rejeitar e querer destruir Israel. Fazer de tudo para destruir Israel. Ignorar a escolha de Deus em relação a Israel. E mais do que isso, ignorar a importância da Torá para Israel. Ignorar a importância dos mandamentos para o povo de Deus. E ele propõe liberdade para Israel. Ele propõe liberdade. Ele sabia que aquilo ia enfraquecer Israel. Como pode isso? Veja, Balaão ou Bilam era uma mistura de feiticeiro e profeta. Ele conhecia o Deus de Israel, se comunicava diretamente com o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo ele desconhecia por completo as escolhas de Deus em relação a Israel. Ele considerava que Deus não poderia escolher para si um povo em particular. Eu pergunto a você nessa manhã, eu pergunto a você que está me assistindo, é possível você servir a Deus e ignorar ou ser contra as escolhas de Deus? Balaão nos prova que sim. Balaão é a prova viva que é possível uma pessoa dizer que obedece a Deus. É possível uma pessoa que é usada por Deus, como Balaão foi aqui para profetizar sobre o povo de Israel. E ao mesmo tempo o quê? Ser ignorante a respeito das escolhas de Deus. É possível. Veja aqui. Balaão demonstra se submeter à autoridade de Deus. Ao mesmo tempo, ele tenta manipular Deus para poder receber os benefícios financeiros oferecidos por Balaque. Ele amava a riqueza. O amor ao poder e às riquezas foi tão grande que Balaão rejeita as escolhas de Deus para benefício próprio. Por isso que ele dá estratégia para Balaque. Manda lá as moabitas. Que o povo vai ser destruído. Ele profetizou que Israel era escolhido, ele profetizou que Israel era abençoado, e ele instrui o rei para poder destruir Israel. Com uma estratégia, faça Israel abandonar a Torá. É possível, pessoal. É possível. Veja. Se eu não me engano, nos pergaminhos do Mar Morto, nos achados que foram feitos na caverna 4, há lá manuscritos sobre Balaão. E aquela comunidade do Mar Morto diz que Balaão foi um profeta que recebeu o dom de Deus de profetizar, mas ele amou as riquezas e usou o dom para benefício
próprio. Vocês conhecem alguém assim? Esse é o tema da palavra de hoje. É um espírito, é uma doutrina, é uma ideologia satânica, demoníaca, chamada doutrina de Balaão, que tenta convencer o povo de Deus que não existe lei. Esta é a doutrina de Balaão. Veja, o grande problema que nós temos na pessoa de Balaão é que é a rejeição da Torá. Ele faz Israel rejeitar a Torá. Como a Torá representa a aliança de Deus com Israel, lembra que eu falei que Deus, eu não, os profetas dizem que Deus se casou com Israel no Sinai, e a Torá foi o quê? O contrato de casamento. Então o que o Balaão pensou? Como ele sabe que a Torá, os mandamentos, né, a Torá quer dizer o Pentateuco, tá? As leis de Deus. Como ele sabe que as leis de Deus representam a aliança de Deus com Israel, a sua escolha como povo, Balaão não poderia aceitar nada conectado a tal escolha. Então, como ele não aceitou a escolha de Deus em relação a Israel, o que ele teve que fazer para destruir essa aliança de Deus com Israel? Destruir a Torá. A Torá não é o contrato de casamento? Se ele rasga o contrato, se faz Israel rasgar o contrato, não há mais aliança. A estratégia dele é anular o contrato, anular a Torá. A Torá é a materialização da escolha de Israel. Preste atenção nessa frase que está em amarelo. Sem Israel não há Torá. Sem Torá não há aliança. Sem Israel não há Torá, porque a Torá foi dada ao povo de Israel. E sem Torá não há o quê? Aliança. Estão entendendo a estratégia de Balaão? E não fica só aqui não, hein? Você vê que essa doutrina de Balaão, ela vai o quê? Continuar ao longo da história de Israel. Ela vai continuar até nos primeiros séculos da igreja cristã. Balaão não consegue amaldiçoar o povo, ele não consegue destruir o povo de fora. E ele tenta então destruir o povo por dentro, desqualificando o povo, põe aqui na tela, desqualificando o povo perante o eterno. Olha, sabe como quando você destrói uma pessoa por dentro? Sabe como você faz para destruir uma pessoa por dentro? Tirando dessa pessoa os parâmetros. Tirando dessa pessoa parâmetro de justiça, tirando dessa pessoa parâmetro comportamental, tirando dessa pessoa referências. Se você chacoalha as referências que a pessoa tem em relação à fé, em relação à moral, em relação à ética, se você mexe na base, tira a referência, desqualifica a referência, o que a pessoa fica? Instável. Ela não vai saber para onde seguir. Ela não vai saber o que é certo e o que é errado. Isso Balaão tentou fazer com Israel. Tira a Torá, promete para eles liberdade. Diz para eles que o Baal Peor é melhor, porque o Baal Peor promete liberdade. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Deus está lá no céu cuidando de coisa muito mais importante. Deus não se importa com o que eu como. E aqui o pecado que destruiu Israel foi o quê? Porque eles comeram comidas contaminadas por ídolos. Não foi só por causa da prostituição. Alimento. Olha. Balaão, como que Balaão faz isso? Olha aqui. Balaão faz isso conjurando o povo de Israel a rejeitar a Torá, os seus mandamentos e os seus estatutos, prometendo para o povo de Israel uma falsa liberdade. Balaão e Balaque fazem o povo se esquecer da Torá. Este é o ensino de Balaão. Esta é a doutrina de Balaão. 2 pontos. Seduzir o povo de Deus para que rejeitem a Torá, a lei do Eterno. Esta é a doutrina de Balaão. Seduzir, enganar o povo de Deus, e olha que eu não estou me restringindo a Israel.
Estou englobando aí todos os que servem a Deus, dentre as nações, através de Cristo. A doutrina de Balaão afeta você, cristão, você membro da igreja cristã. A doutrina de Balaão consiste em seduzir e enganar o povo, prometendo uma falsa liberdade, fazendo com que esse povo esqueça-se das leis de Deus. Olha aqui no versículo 31, que eu falei do capítulo 31 de Números, como que Balaão volta e consegue destruir parte de Israel. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Se eu não me engano, eles tinham guerreado contra os midianitas. Aí disse-lhe Moisés, Moisés fala para os capitães e oficiais do seu exército, do exército de Israel. Vocês deixaram as mulheres viver? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Eterno, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Eterno. Quero lembrar a você que gente que pereceu lá nesse evento do Baal Peor, não foi só judeu, não. Aquela multidão de povos que saiu com Israel do Egito, muitos desses que não eram judeus estavam lá com Israel, morreram também nessa praga, porque entraram na ideologia libertina e se contaminaram com a idolatria através de alimento e através de promiscuidade sexual. Duas coisas que trazem contaminação ao ser humano: comida consagrada a ídolo, promiscuidade sexual. Paulo nos alerta a carta aos Coríntios: se você sabe que uma comida é consagrada a ídolo, não coma. Eu nunca vi pregação, pelo menos nas igrejas católicas, nem evangélicas, pregando sobre isso. Um mandamento tão claro do apóstolo Paulo em Coríntios: se sabe que é consagrado, não coma. Se você não souber, não tem problema, coma. Ídolos são demônios. Agora, se a pessoa que está te dando o alimento te fala que é comida consagrada e você come, você está pecando. É pecado. Por que as pessoas não ensinam a igreja sobre essas coisas? Será que não há uma certa contaminação com a doutrina de Balaão? Deus está preocupado com o alimento. Deus está preocupado com essas coisas, não. Nós estamos na liberdade. Deus é liberdade. E ainda usam Yeshua como precursor dessa liberdade balaamita. Porque Yeshua cumpriu toda a lei. E agora eu não preciso cumprir nada. Shabat, outro dia me escreveram, me cita um versículo na Bíblia que fala que a igreja tem que guardar o Shabat. Me cita um que a igreja não tem que guardar o Shabat. Não serve Êxodo 20 não, os 10 mandamentos? Ah, mas é para judeu. Mas você também não mata, você também não rouba, você também não mente. Está no mesmo patamar. Não serve Êxodo 20? Não serve Êxodo 30? Não serve Isaías 56? Incauto. Professor da doutrina de Balaão para o povo de Deus. Ah, porque Yeshua é o Senhor do Shabat, né? Senhor quer dizer dono, né? Yeshua é o Senhor do Shabat. Mas se Ele é o Senhor, se Ele é o dono, quem te deu liberdade para ir lá e destruir uma coisa que Ele é chefe, que Ele é dono? Sendo que Ele fala que Ele não veio destruir, não veio anular nada. Colocam palavras, eu vou te falar uma coisa. Colocam palavras de Balaão na boca do mestre. Triste isso. Sabe por quê? Porque traz contaminação ao povo de Deus. Você acha que rejeitando a lei você vai estar na liberdade? Rejeitando a lei de Deus, você vai estar contaminado. Você vai estar sem parâmetro.
A lei de Deus é perfeita, restaura a vida. Davi tinha prazer na lei de Deus. Meditava nela de dia e de noite. A lei era como uma luz que guiava o caminho dele. O que é isso? Parâmetro! Ele sabia o que agradava a Deus, ele sabia o que não agradava a Deus, porque ele amava e estudava a lei de Deus. Não com legalismo, mas porque ele amava a Deus. Não para que ele fosse salvo, mas para que ele se mantesse no caminho da justiça. Doutrina de Balaão. Deus não se importa com essas coisas. Isso aí é coisa do Velho Testamento, isso aí é coisa de judeu. Eu até entendo o judeu guardando essas coisas, mas a igreja? Cristãos honrando o sábado? Gente que não é judeu celebrando festa? Por que você não estuda mais profeta? Por que você não estuda mais Isaías? Por que você não estuda mais Zacarias? Por que você não estuda mais as decisões apostólicas? O ensino apostólico? Paulo fala lá, eu citei semana passada, Paulo falando para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, toda a Torá é útil para ensinar, para repreender, para tornar perfeito o homem que trabalha na obra de Deus. E ela conduz o homem à salvação através de Cristo. Ela guia a pessoa a Cristo. A lei, para o homem andar em toda a obra de justiça, em toda justiça, a lei tem que ser ensinada para ele. Mas o que a doutrina de Balaão pregou? Tira a lei. Tira a lei da escola dominical. Tira a lei do ensino. Tira a lei do seminário. Tira a lei da teologia. Gente, eu estou falando para vocês algo bíblico. Eu não estou inventando doutrina aqui. Eu estou relatando o que Balaão falou para o povo perecer. E tem mais, não foi só Balaão que falou, não foi só Moisés que alerta sobre essa doutrina de Balaão, não. Pedro fala contra a igreja em relação à doutrina de Balaão. Yehudá, Judá, o irmão de Yeshua, fala com a igreja em relação à doutrina de Balaão. E o próprio Yeshua, em Apocalipse, fala com a igreja a respeito da doutrina de Balaão. E o povo nunca soube, nunca estudou o que é a doutrina de Balaão. Moisés alerta, Pedro alerta, Judas alerta, Yeshua alerta, mas não. Ninguém tem que estudar sobre isso. A gente sabe que é uma coisa lá, né? Acha que está envolvendo só promiscuidade. Ah, é o povo que é meio promíscuo. Nós vamos analisar esses textos aqui. A doutrina de Balaão apregou a rejeição de Israel como povo escolhido, através da sedução e o engano desse povo, levando a abandonar a Torá. Então os que apregam a doutrina de Balaão são contra a escolha de Israel. Não só isso, eles querem destruir Israel. Porque se Deus não tem povo predileto nem escolhido, e existe um povo chamado Israel, que se diz o povo escolhido, o que você tem que fazer? Se você não acredita em escolha, destrói. Você não vai ter evidência alguma. Então, se você fala que não existe judeu crente em Yeshua, se você fala que Israel não é mais o povo escolhido, que não existe judeu mais nem grego, o que eu estou fazendo aqui então? Se você realmente acredita nessas coisas, você tem que me destruir, porque eu sou a evidência que você está errado. Eu e mais 1 milhão de judeus ao redor do mundo que cremos que Yeshua é o Messias. Nós somos a maior evidência que Balaão está errado. E o meu alerta aqui vai para que estes que dentre os meios eclesiásticos apregoam essa doutrina demoníaca, prejudicando o povo, primeiro, falando que não há mais lei, não há mais parâmetro. Segundo, fazendo o povo de Deus se contaminar, agindo como se não tivesse lei. Gente, não é muito tempo atrás, não. Eu estava pensando aqui na Inquisição, porque na Inquisição faziam isso, né? Há 400, 500 anos. O judeu lá era forçado a se converter ao catolicismo, era batizado em pé, batizado à força. A primeira coisa que ele tinha que fazer era o quê? Para provar que ele não era mais judeu. Davam comida, não cachê para ele comer. Ele tinha que comer porco. Para provar que ele não era mais judeu. Obrigava o judeu a descumprir a Torá. Olha isso, pessoal. Aí os judeus, muito espertos,
Vinha um inquisitor na cidade, passava na frente da casa do judeu, convertido à força, vinha lá um linguição pendurado na porta da casa. Aí o inquisitor falava, esse aí é cristão, né? E ia embora. Passava no outro dia. Aí um judeu via aquilo lá, chegava para o judeu e falava, mas que isso, rapaz, você está fazendo? Ele falou, não, mas é de frango. E faziam isso mesmo, colocavam lá, faziam linguiça de frango para enganar o inquisitor. Que terrível isso! E tudo feito em nome de quem? Vocês me respondem. É só estudar a história. Tira o Mateus da interpretação. Tudo era feito em nome de quem? Ah, da Igreja Católica. Mas o banner lá era a foto de quem? Era a imagem de quem? Desculpa. Era um cordeiro. Quem é esse cordeiro? Um dos banners da Inquisição. Quando eles queimavam, estava lá, queimava o judeu lá no fogo, porque era judeu, porque estava guardando a lei. E o que o padre segurava lá na outra mão? Um estandarte com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o judeu que emana é o pecado que está sendo tirado. Você não pode ignorar essa história não, meu irmão. Você não pode ignorar essa história. Eu não vou voltar 400 anos, não. Tem testemunhos de judeus que têm uma experiência de novo nascimento. Hoje em dia, o sujeito tem uma experiência de novo nascimento numa igreja, saudável, boa. E o que o pastor diz? Agora você não é mais judeu. Agora você é cristão. Desfaça-se de tudo aquilo que te ligava a Israel. Coma de tudo. Faça de tudo. O dia que você vai mais trabalhar agora é no sábado. Para provar que você não é mais judeu. Doutrina de Balaão. Triste. Triste. Traz vergonha. Traz vergonha ao Evangelho. Porque o Evangelho sem lei é um Evangelho da vergonha. O Evangelho sem lei é o Evangelho do opróbrio, da iniquidade, da libertinagem, do pecado, da hipocrisia. Nós vamos ler aqui 2 Pedro 2. Nós vamos ler. Sabe por que o cristianismo se volta tanto contra a lei? E eu estou falando, gente, olha, eu estou generalizando, porque é a maioria dos meios cristãos. Eu sei que há grupos que não pensam assim. Então, por favor, não venha me repreender depois, porque eu tenho consciência disso, eu sei que não são todos, mas é a maioria. Porque o cristianismo como instituição geral, no geral, tem exceções, muitas. Mas no geral, por que se voltam contra a lei de Deus? Porque a lei de Deus é o sinal, é a prova da escolha de Israel. Querem anular a prova para acabar com a escolha. Por isso se voltam contra a lei, porque querem se voltar, na verdade, contra Israel. Mesmo que inconscientemente, preste atenção, mesmo que inconscientemente. Mas vamos continuar. A doutrina de Balaão é motivada pela ganância, amor às riquezas e ao prestígio de homens. É a rejeição de Israel e da Torá para se garantir uma aceitação entre os homens. Olha aqui, põe aqui de novo. O sujeito rejeita Israel, rejeita a lei de Deus, para o quê? Para garantir uma aceitação. Para garantir o quê? Muitas vezes é uma ganância. Mateus, eu entendo que é certo, eu entendo que é profético, eu entendo que é vontade de Deus, mas se eu implantar negócio de Shabat aqui na minha igreja, se eu começar a falar sobre festa na minha igreja, eu vou perder receita. Eu tenho uma estrutura, uma máquina que funciona com uma certa receita mensal. Se eu começo a introduzir essas coisas e o membro sai, quem vai pagar minha conta no final do mês? É uma dependência financeira.
Não, mas eu não posso, eu sou membro da convenção de pastores, eu sou membro honorário, emérito, e A, B e C. O que eles vão pensar de mim se eu começar a celebrar a festa da Páscoa, se eu começar a celebrar tabernáculos? Se eu começar a falar com meus membros que comer sangue traz contaminação espiritual? Se eu começar a pregar o que Tiago pregou lá em Atos 15? O que Deus falou para Noé em Gênesis 6, o que Deus fala para Israel em Levítico, se eu começar a falar essas coisas, o povo vai sair. Mateus, você não entende. Gente, eu estou relatando conversas que eu já tive. Mateus, você não entende. As pessoas hoje em dia, aquela época sua, já passou. A época dos seus pais já passou. Hoje as pessoas querem entretenimento, Mateus. Hoje você não segura um membro, você não entreteu o membro. Não adianta ensinar. Aliás, o que eles menos querem é ensino. O sujeito tem que entrar na igreja e se sentir bem. Se você começar a dar palavra de exortação, palavra chicote, igual meu pai fala que eu dou muito aqui, o membro sai, o membro ofende. Mateus, não é politicamente correto, Mateus, você ensinar a lei de Deus na igreja hoje, Mateus. Hoje está diferente, você tem que atender a necessidade do povo. O povo quer entretenimento, o povo quer emoção, experiência emocional. Se o sujeito for na igreja e só tiver um ensino, ele vai sair de lá e achar que foi horrível o culto. Como é que foi lá, irmão? Eu não senti nada. Vejamos como Pedro, o nome dele lembrar que era Shimon Kefa. Vejamos como Pedro conecta a doutrina de Balaão com os falsos mestres dos nossos dias. Misericórdia eterna de Israel. Não estou apregoando doutrina pessoal, estou apregoando doutrina apostólica. Mas que não é politicamente correta. Mas eu vou falar, porque eu não gosto mesmo de politicamente correto. Então eu vou ler Pedro para você. Abra aí 2 Pedro, capítulo 2. Já estamos concluindo a mensagem. Verso 1. 2 Pedro, pessoal. Depois de Tiago. Depois de Hebreus. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro. Olha aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha para mim. Não entrou ainda na doutrina de Balaão, ok? O que ele está falando aqui? Surgirão falsos mestres. Mestre aqui é rabino, tá, gente? Ei. Surgirão falsos rabinos que tentarão enganar o povo de Deus. E é uma carta para a igreja. Falsos rabinos tentarão enganar o povo de Deus. Dissimuladamente introduzirão esse povo a heresias destruidores. E qual é a prova que o sujeito está ensinando é heresia? O resultado é o quê? Negar Yeshua. Qualquer trabalho que se autodenomine judaico-messiânico, que não honra e coloque Yeshua na posição de Senhor, vai cair nesse buraco aqui. E é dissimuladamente, é sorrateiramente. Começa com o judaísmo, né? Começa orando e tal, e aí o sujeito vai envolvendo, o judaísmo para cá, judaísmo para lá, vestido de preto, tzitzit, peoto, pá. No final, ô amigo, e Yeshua aí? Igual falaram comigo uma vez, uma pessoa dessa casa.
Como é que está Yeshua na sua vida aí, irmão? O judaísmo está bom, mas como é que está Yeshua? Há controvérsias, Mateus. Surgindo o rabino que desmerece Yeshua, que desqualifique Yeshua, que diminui Yeshua, saia fora. Não é recomendado por Pedro, não é recomendado pelo ensinante de Sião. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Aí começa, ó. Ô Mateus, eu tô seguindo um rabino aqui na minha cidade, ele é judeu, sabe? Sabe a Torá, assim, fala hebraico. E ele está falando lá agora que Salomão teve mais de uma mulher, nós também podemos. Vocês estão rindo? Foi verdade. E aí, Mateus? Fala que no judaísmo é permitido. Eu não vou separar não, Mateus, mas eu posso ter outras assim, do paralelo, né? Às vezes você enjoa de uma, você dorme com a outra. Poligamia na Torá pode. Ai. Também movidos por avareza, olha aí, ó. Din-din, é o mamon. É o Deus mamon aqui, ó. Movidos por dinheiro, o negócio é grana, o negócio é império. Você acha que, desculpa aqui, você acha que é só pastor que envolveu-se na teologia da prosperidade que está atrás do dinheiro e ensina heresia? Ô, meu amigo, tem muito rabino aí fora e que se diz messiânico, que o cara, o olho dele é só um cifrão. E tu olha para você vê só um cifrão. Prim, prim. Vê a caixa registradora? Movidos por avareza, farão comércio de vocês, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Ô, meu irmão, Pedro está te alertando. E eu estou alertando o movimento judaico-messiânico. E eu estou alertando a igreja. Eu já voltei dizendo para você, esse meio pseudo-judaico-messiânico, os que se dizem judeus e não são, a sinagoga de Satã vai crescer. Por causa desses falsos rabinos. No versículo 9. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, mas reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, preste atenção, verso 10, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, são arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamente na presença do Eterno. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, e eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. O sujeito está afundado em pecado, a vida pessoal dele é um lixo, e você sustentando esse vagabundo. A vida pessoal dele é um lixo, e você pagando para ele falar na sua igreja, para contaminar seu rebanho. Só porque ele veste de preto e diz que é rabino. Pedro está avisando, não sou eu. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, enganando almas ao inconstante aqui, ó. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. E você fala que eu sou nervoso para pregar, hein? Abandonando o reto caminho. Olha aqui, ó. Sabe o que é reto caminho? Derech tzedek, é a Torá. É uma expressão em hebraico que significa Torá. Caminho justo, caminho reto, é a Torá. É Davi que fala isso. Davi compara a lei de Deus com um caminho reto. Então, o que Pedro está falando aqui? Eles abandonam a Torá, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão,
filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Verso 17. Esses são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, enganam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Puxa vida. Olha aqui. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Complicado, pessoal. Há uma admoestação aqui atemporal. Atemporal. Vamos avançar porque eu tenho que encerrar. O próprio Yeshua nos alerta de forma atemporal sobre o perigo da doutrina de Balaão em meio à sua igreja. O que eu quero que você escreva no seu coração nesta manhã é o seguinte: a igreja em Pérgamo, o qual Yeshua profere essas palavras que eu vou ler agora, era uma igreja que proferia o nome de Deus, conhecia a Deus, realizava proezas em nome de Cristo. Era uma igreja de pessoas que conheciam a Deus, mas que assim como Balaão, ao mesmo tempo que elas têm um relacionamento com Deus, que elas apregam obedecer a Deus, elas ignoram a escolha de Deus com relação a Israel e elas buscam rejeitar a Torá de Deus. É possível? É. Tinha crente cheio do Espírito em Pérgamo que se encaixava nessa situação. Só que Yeshua está falando, meu amigo, vai chegar um ponto onde o juízo vai vir, vai chegar um ponto onde a falta de referência, onde a falta de lei vai fazer você tropeçar. Numa época da nossa história, da humanidade, onde o homem rejeita a lei de Deus, é mais do que necessário, mais do que nunca foi importante você o quê? Afirmar a lei de Deus para o homem. Olha só, vamos ler aqui o que Yeshua escreveu. Ao anjo da igreja em Pérgamo, anjo quer dizer mensageiro, tá, gente? Ao mensageiro da igreja lá em Pérgamo, você vai escrever: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Puxa vida. Não está falando para o ímpio, não, está falando para o crente. E nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Isso aqui quer dizer que era um imperador romano que na época lá em Pérgamo fez um templo para ele mesmo. Por isso que Pérgamo é chamado trono do adversário. O Satã aqui era esse imperador romano, não é o Satanás não. Todavia, tenho contra você algumas coisas. Pois você tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, como? Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha aqui, rejeitar a Torá. Olha isso, pessoal. Outro sim, também vocês têm aí os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, esse perturbado que foi eleito lá, se eu não me engano, diácono, Nicolau, prosélito. Olha aí, só dá porcaria esse negócio de converter o judaísmo. Não faça isso. Porque esse prosélito Nicolau foi aceito lá como diácono, como chamaste, ele perturbou a igreja dos primeiros séculos com a sua doutrina. Sabe o que ele pregava? Doutrina de Balaão. Deus não está preocupado com o físico, Deus está preocupado só com o espiritual. Então vocês podem ter sexo com quem vocês quiserem. Vocês podem comer o que vocês quiserem. Ele chegou ao ponto de oferecer a própria esposa para os apóstolos. E aí Yeshua está falando, tem gente que está sustentando essa doutrina de demônios aí no meio de vocês e vocês não estão fazendo nada. Tem gente que está pregoando essa doutrina de Balaão aí no meio de vocês e vocês não estão fazendo nada. E aí Yeshua fala, arrependam-te, porque senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Contra eles quem? Quem é contra eles aqui? Quem são esses eles? Alguma sugestão? Quem que você acha que Yeshua está falando? Se você não arrepender, eu vou pelejar, eu vou puni-los. Os que estão apregoando essas doutrinas.
Porque até então eles estão lá, ó, no bem bom. Porque até então estão crescendo, tem império, tem canal, tem rádio, tem A, B e C. Mas Yeshua está falando, vai chegar o dia onde se você não se arrepender, eu mesmo vou trazer juízo com a minha espada. Aqui, ó, com a minha palavra. A conta vem, meu irmão. A conta sempre chega. Pode demorar, mas ela vai chegar. E se esse sistema não se arrepender e não voltar à palavra de Deus, de Yeshua dos apóstolos, vai ruir. Vai ruir. Porque vai ter juízo da parte dos céus contra esses que apregoam essas coisas. A igreja hoje quer mais se parecer com o mundo do que confrontar o mundo. Ah, não, nós estamos fazendo isso aqui para evangelizar. Aí surge com uma festa lá totalmente pagã, mundana, uma versão gospel, né? O evangelho gosta desse negócio de gospel. Ah, não sei o que é gospel. Para que você está fazendo isso? É para evangelizar, estratégia. Para evangelizar ou porque você está com saudade do mundo? E quer imitar uma versão mais light? Ou é a saudade das cebolas lá do Egito, que você se empanturrava nela? O que está acontecendo? Você combate libertinagem é com lei. Você combate pecado é com Torá. É Paulo que escreveu isso em Romanos capítulo 7. Tem pecado? Joga a lei lá para o sujeito entender que ele está em pecado. Se você tira a lei, não tem pecado. É Balaão. Tira a lei, não tem pecado. Como é que eu vou saber que não pode matar? Se não tivesse escrito lá, não matarás. Leia Romanos capítulo 7. Mas o que Balaão faz? Tira a lei. Que aí o quê? Não tem pecado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Ah, pessoal, sabe o que é isso? Maná escondido é aquele sustento divino que você acha que Deus te dá na última hora, antes de você perecer. Você vai achar que você vai perecer, chega lá, tem um maná escondido para te sustentar. É Deus sustentando na tribulação. Isso é que é maná escondido. E também, se você perseverar, ao vencedor, viu? Não está falando ao povão, não. A multidão do meu povo darei o maná. Não, ao vencedor, vou dar o maná escondido e vou dar uma pedrinha branca. O que é essa pedrinha branca? Você sabe? Uma alusão ao Urim Tumim, significa aceitação, você vai ser escolhido. Você vai ser aceito, meu irmão. Pedrinha branca que você pode entrar. Olha, e essa pedrinha vai estar escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E nós vamos encerrar dizendo, assim como Balaão, os discípulos de Balaão fingem desconhecer a escolha de Deus em relação a Israel. Gente, é impressionante. Possuem espírito altivo e alma orgulhosa, tentando desqualificar o povo do Eterno, fazendo rejeitar a lei de Deus com discursos de falsos de... Eu estou falando coisa aqui distante da sua realidade, ou você está conseguindo conectar aí com o que está acontecendo hoje? Não estou aqui com espírito crítico. Não estou condenando ninguém. Eu estou alertando. Essas pessoas nunca falam abertamente contra Israel. Se você for alertar lá, dar essa palavra, vai falar assim, que isso, Mateus? Aqui na igreja a gente ora por Israel. Eu abençoo Israel, Mateus. Eles nunca falam contra Israel, nem lhe conferem palavras de maldição. Eles até abençoam Israel, conferindo a Israel algum status futurístico de povo de Deus. No futuro eles vão aceitar Yeshua. No futuro, lá. Eles vão ser importantes de novo. Mas, para garantirem suas riquezas e poder, apregou um fim da Torá e das leis de Deus, trazendo contaminação ao povo.
O ensino de Balaão está vivo e atuante em nossos dias. Ele é sutil, ele apregou politicamente correto e ele é apregoado por pessoas de certa fama nesses meios eclesiásticos, midiáticos. Mas o seu resultado é contaminação, idolatria e promiscuidade. Então eu digo a você, vamos dizer não à doutrina de Balaão. Vamos aceitar as escolhas de Deus e sermos abençoados através delas. Pare de lutar contra a escolha de Deus em relação a Israel e passe a ser abençoado através dessa escolha. Pare de apregoar a doutrina de Balaão e tente entender a beleza da lei de Deus, porque o mesmo Espírito que estava no rei Davi, quando ele escreveu, ó, como eu amo a tua lei, é o Espírito que está hoje dentro de você. Confronte quando te disserem que a lei já acabou. Confronte quando te disserem que o Evangelho de Cristo é um Evangelho só de liberdade, onde não há lei. Sim, é uma liberdade porque a lei está dentro de mim e não no meu pescoço, não é jugo para mim, porque não é peso a lei para mim, porque ela não está fora, ela está dentro. Isso sim é um homem liberto, é aquele que consegue controlar os seus próprios impulsos. Esse é o homem livre, aquele que se controla. Aquele que sabe o que não agrada a Deus, aquele que sabe o que agrada a Deus e consegue andar no caminho de Deus. Mas assim como Davi, ele usa a lei de Deus para lâmpada para os seus pés, para que ele não se desvie nem para Balaão, nem para Nicolau. Eu termino dizendo, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.